Fala aí, meus feras! Como que vocês estão? Galera, de verdade, eu espero que esteja tudo bem aí com vocês. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Leonardo Teruel, eu sou programador e analista de sistemas e estou falando com vocês hoje diretamente aqui do México, que é onde atualmente eu moro e trabalho. Bom, assim como a famosa e clássica pergunta com qual linguagem de programação eu começo, existe também a outra pergunta, qual banco de dados eu começo a estudar, né? Então, hoje o objetivo desse vídeo é responder de forma curta, clara e objetiva essa pergunta para você. A primeira coisa que você tem que saber é que existem dois tipos de banco de dados bem usados hoje em dia, tá bom? Que é o relacional e o não relacional, tá bom? Eu não vou entrar nos detalhes do que é cada um aqui nesse vídeo, eu posso fazer um outro falando disso, mas basicamente, qual que eu começo entre relacional e não relacional? Começa com o banco de dados relacional, beleza? Por quê? Porque ele é um tipo de banco de dados que tem alguns conceitos que são importantes e é um dos tipos, né, de banco de dados mais utilizados no mundo hoje. Então você vai encontrar muito, né, não que o não relacional também não existe, existe e é também amplamente usado, beleza? Os dois são igualmente importantes, mas o relacional ele é melhor para iniciantes no sentido de conseguir vagas em pequenas empresas, ou médias empresas, a pessoa que está começando a carreira agora. Então, o indicado é sempre começar com banco de dados relacional, beleza? Por causa dessa facilidade e desse amplo uso que existe nele. Agora, beleza, Léo. Vou começar então com banco de dados relacional. Tudo certo, show, fechou. Mas existem vários bancos de dados relacionais, né? Qual que eu começo? Bom, isso já não é tão importante, tá bom? Tem alguns que são mais usados, tá? Que é o PostgreSQL, tá? Que é o MySQL, tá bom? E também tem alguns outros que são da Oracle e tal, que são bem usados também. Mas, enfim, você pode começar com qualquer um desses dois, tá bom? Que são softwares livres, que você não tem que pagar, né? Tem as versões, o MySQL tem a versão Community, que é livre e tal. É muito usada dentro das empresas também. Então, qualquer um desses dois tá bom? Não faz tanta diferença. E por que eu tô te falando isso? Porque todos esses bancos de dados relacionais, tá? Eles usam, né, os mesmos conceitos, tá? Por trás deles. Então, o que são esses conceitos, tá? Basicamente, esses bancos de dados, você pode pensar nele como tabelas, tá bom? Lembra do Excel, né? Que tem uma tabela, uma planilha, e você coloca informações lá em cada linha, cada coluna. Então, os bancos de dados, você pode enxergar eles e ver basicamente dessa forma, tá bom? Mas não é uma tabela só, são várias tabelas diferentes que você pode criar ali. E por que chama relacional? Porque essas tabelas, elas se relacionam entre elas, tá bom? Elas podem ser ligadas umas nas outras, ou podem ser isoladas e não ter relação nenhuma também, tá? Mas existe essa possibilidade de relacionar e você, depois, quando estiver estudando isso, vai entender o porquê ou como essa relação funciona e por que isso é importante, né? Então, esse conceito vale para qualquer banco de dados relacional, tá? E você tem que aprender a como fazer essa relação entre essas tabelas, o que realmente significa, o que é cada tabela, cada dado que eu tenho ali, cada campo, né? Como que eu estruturo essas tabelas da melhor forma, né? Então, tem algumas normas que a gente pode seguir, tá? Que são indicadas, né? A gente chama de normalização, né? Dentro do banco de dados relacional. Então, você vai ver algumas formas normais que você vai estudar ali para que você tenha um sistema que tenha um banco de dados que seja montado da melhor forma possível para que ele seja mais rápido,
para que ele seja mais efetivo. Se você tem um banco de dados que está estruturado de uma forma não tão legal e não da forma mais correta, né, isso pode trazer problemas para o teu sistema, tá bom? Como lentidão, você pode travar o banco de dados, cair o sistema, pode acontecer várias coisas. Então, por isso que você tem que estudar essas normalizações, tá bom? Essas formas normais, que você tem que estudar esses conceitos de banco de dados relacional, e tudo isso é igual para qualquer banco de dados relacional. Tá bom, galera? Então, seja o PostgreSQL que eu falei, seja o MySQL, MySQL, né? Depende a pronúncia, mas estou escrevendo aqui para vocês. Tem também esses bancos da Oracle, tem até o DB2 da IBM também, tá bom? Que é um banco de dados relacional. Todos eles é o mesmo conceito, é a mesma coisa, não muda nada, tá, galera? Então é importante estudar isso. E também a linguagem que você usa para criar esse banco de dados, para tratar esse banco de dados, ou seja, criar as tabelas, inserir dados, fazer modificações nesses dados, é igual para todos também, tá, galera? É meio que universal quase, que é a linguagem SQL, beleza? Então, o que você tem que começar a estudar, né, sobre banco de dados? São essa parte dos conceitos, né? O que é um banco de dados relacional, essas normalizações, como funciona, como estruturar, né? Todas essas coisas, e também o SQL, que é a linguagem que você vai usar, que você vai trabalhar, né? Os códigos que você vai criar ali para manipular, criar e manipular esse banco de dados, ou seja, adicionar dados nas tabelas, deletar dados da tabela, buscar e ler esses dados, né, de várias tabelas diferentes ao mesmo tempo, usando essas relações. Tá tudo igual, tá, galera? Então estuda esses conceitos de banco de dados relacional, estuda SQL, tá? Mas, Léo, todos eles usam essa linguagem? Sim, todos eles usam, tá bom? Existe sim algumas diferençazinhas, tá bom? Por exemplo, o DB2 da IBM, ele tem alguns códigozinhos diferentes para uma ou outra coisa, tá? Mas em essência está usando o SQL em 90%, né? E aí é uma ou outra coisa ali que programaram diferentezinho, para colocar que tu aprende, tu faz uma pesquisa ali, pega tipo em 1 minuto, em 1 segundo, tá bom? Mas com o básico de SQL você trabalha com todos esses bancos de dados. Então não importa realmente com qual você começa, tá bom? Então escolhe aí entre o PostgreSQL ou MySQL, ou como eu pronunciei antes, né? Desculpa aí, mas eu pronuncio às vezes porque eu trabalho em inglês, falando com o time em inglês e tal, então a minha pronúncia varia de português para inglês, né? Seria PostgreSQL ou MySQL ou SQL também, depende aí. Mas os nomes que eu estou escrevendo aqui vou deixar na descrição também, tá bom? Tá respondida a dúvida, tá, galera? Deu para entender o que não faz muita diferença qual banco de dados? Desde que você comece com um relacional, escolhe um desses que eu citei aqui, tá bom? Um desses dois que são mais usados. Vou repetir mais uma vez: PostgreSQL ou MySQL. Você pode entrar no site desses bancos de dados, né? Baixar lá o programa, instalar e começar a usar ele, beleza? Eu espero muito de verdade ter respondido a dúvida de vocês aqui. Se você tem alguma coisa a adicionar, alguma outra pergunta, qualquer coisa que você queira falar, não deixe de escrever aqui nos comentários, tá bom? Se esse vídeo foi legal para você, se foi interessante também, me fala se respondeu a tua dúvida, se deu para saber, se você não entendeu, se você quer que eu explique mais alguma coisa de outra forma e tal. Escreve aqui nos comentários, galera, eu leio todos os comentários, tá bom? Tento responder o máximo possível. Tu pode ver nos outros vídeos meus aqui que eu estou respondendo geral o máximo que eu posso, tá bom? É lógico que conforme o tempo vai passando, vai ficando um pouco mais difícil, porque vai tendo mais comentários, né? Mas de qualquer forma, eu estou respondendo quase todo mundo, tá bom, galera? Da melhor forma que eu posso. E é importante para mim saber aquilo que vocês estão pensando, aquilo que vocês querem saber, para poder continuar ajudando vocês, que afinal é um intuito meu aqui nesse canal. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui.
e até a próxima. Valeu, meus feras!